Boa noite, meus irmãos. Hoje nós estamos no domingo da ressurreição. Hoje de manhã, o seminarista Paulo Henrique já mencionou várias coisas, né? Nós já meditamos sobre o que aconteceu quando as mulheres chegaram ao sepulcro, toda a surpresa, todo o assombro, as dúvidas, né, os questionamentos. Imagino que estava no coração daquelas mulheres, daquelas pessoas, mesmo tendo Jesus já dito isso várias vezes, pelo menos 3 vezes. Jesus disse para os discípulos que eles não o veriam, depois o veriam, né? A última vez Jesus fala assim: por um tempo vocês não vão me ver, e depois vocês me verão. Então, como Jesus sempre falava por parábolas, aquilo estava, né, havia um questionamento no coração dos discípulos, na verdade, pela incapacidade deles de fato entender o que estava acontecendo, né? E eu gostaria também de continuar falando sobre isso, né, sobre a ressurreição, sobre, na verdade, o que aconteceu antes, bem antes, né? Bem antes. Eu queria retornar com vocês a uma semana antes da ressurreição, no que nós chamamos, no que o cristianismo chama de Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. E, na verdade, bem antes ainda, porque havia uma tensão política, uma tensão religiosa no ar em Jerusalém, porque Jesus se manifesta como o Cordeiro de Deus, começa o seu ministério sendo batizado por João Batista, depois vai para o casamento em Caná da Galileia, e ali ele faz o seu primeiro milagre, que é a transformação de água em vinho, apontando para o último ato da ressurreição, para o último ato na história da redenção, que será o casamento da noiva, que somos nós, com o Cordeiro, que é o noivo, com Jesus, que é o noivo. Olha que coisa interessante. O primeiro milagre de Jesus aponta para o último ato, né? Para o último ato. E aí o ministério de Jesus começa, ele começa a chamar os seus discípulos, e aos poucos ele vai fazendo milagres, vai transformando a vida das pessoas, mas algo curioso acontecia, porque Jesus mencionava sempre, né? Quando havia um milagre, Jesus falava: não conte isso para ninguém, não fale nada. Né? Quando um leproso era curado, Jesus falava: vá ao sacerdote e mostre que a sua lepra já não existe mais, e cumpra os rituais que a lei judaica oferece, que a lei judaica determina. E Jesus vai sendo conhecido, até que chega um momento que ele não dá mais para segurar. Nos discípulos havia uma tensão, porque era o Messias, Jesus era o Messias, aquele que nós sempre esperávamos. Agora ele pode nos libertar do povo judaico. Imagina a cabeça dos discípulos vendo Jesus executar tudo aquilo, todos aqueles milagres, aquelas coisas maravilhosas. Um homem comum não fazia aquilo. Uma pessoa, um milagreiro, um feiticeiro, algo assim, não poderia fazer de fato aquilo que Jesus fazia. Então, no coração dos discípulos começou a arder esse sentimento de que o Senhor é o Messias. E aí, o que nós vamos fazer? E Jesus, aos poucos, e há muita tensão entre eles, porque Jesus, aos poucos, vai mostrando para eles, gente, eu não estou levantando um exército, nós não vamos tomar Jerusalém de assalto e derrubar César e derrubar o Império Romano, não foi para isso que eu vim. E as coisas começam a acontecer, aí já vamos lá para frente. O último milagre que Jesus faz antes de ir para Jerusalém é a ressurreição de Lázaro. Não sei se você lembra dessa história. Lázaro, Maria e Marta eram grandes amigos de Jesus. Jesus vai para Betânia, depois Jesus sai dali e, de repente, Jesus recebe a notícia de que Lázaro está doente. Lázaro está doente.
Nisso essa tensão tensão que eu digo é a tensão dos líderes religiosos, porque esse tal de Jesus, ele está falando que é o Filho do Homem, lá de Daniel, ninguém pode dizer que é igual a Deus, isso é blasfêmia, né? E ao mesmo tempo tinham medo do povo, porque o povo via que Jesus fazia coisas maravilhosas. E aí Jesus recebe a notícia que Lázaro estava doente. Jesus espera mais 2 dias, até que ele recebe uma outra notícia: Lázaro morreu. Aquilo causa uma grande comoção. Jesus então vai para Betânia, ressuscita Lázaro. Imagina agora você ali, amigo da família de Lázaro, passando pelo luto, como o hebreu diz, pelo Shivá, pelos momentos de luto, né, pela cerimônia de luto, pelos dias de luto, e aí de repente vem Jesus e chora, vem Jesus diante de Marta e Maria e pede para que ele seja levado ao túmulo, manda tirar a pedra e Jesus dá um brado: Lázaro, saia Lázaro, saia para fora, né? E Lázaro sai do túmulo. Imagina o espanto daquelas pessoas. E um espanto maravilhoso, porque agora não dá para negar que Jesus é o Messias. Ele tem poder sobre a morte. Ele ressuscitou Lázaro, nós sabemos disso, nós o acompanhamos, ele estava doente, ele morreu. Né? E ao mesmo tempo os líderes religiosos, né, sempre negando tudo isso. Logo depois disso, está próximo a Páscoa judaica. E na Páscoa, Jerusalém fica uma loucura, porque a população vai lá para cima. Judeus do mundo inteiro vão para Jerusalém porque eles querem participar daquelas cerimônias, participar daquilo tudo. Afinal de contas, o maior evento histórico que aconteceu, um dos maiores eventos históricos que aconteceram na história de Israel, foi justamente a libertação sobre a escravidão egípcia. As 10 pragas e tudo mais. Então está todo mundo ali querendo celebrar aquele momento. E aí, uma semana antes, Jesus está indo de Betânia para Jerusalém. A notícia chega, Jesus está chegando. O que as pessoas ali naquela semana anterior fazem, então? Pegam ramos de oliveira, por isso que nós chamamos de Domingo de Ramos, e Jesus orienta 2 de seus discípulos para pegarem uma jumentinha e trazerem para ele, porque ele vai entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. E aquilo é emblemático, porque não foi a primeira vez que aconteceu isso. Na verdade, Jesus está reproduzindo o mesmo fato que aconteceu, que Davi fez quando ele estava entrando em Jerusalém, sendo aclamado rei. Davi entra em Jerusalém e as pessoas dizem: Hosana, Hosana, Hosana ao rei. Esse grito Hosana, a palavra hebraica Oshianá, Hosana, não era um grito de glorificação. Em primeiro lugar, ele era uma súplica por salvação. Da mesma forma que lá, 1500 anos antes, o povo de Israel estava totalmente perdido, sem uma liderança, sem algo fixo. Agora Deus tem um rei. Deus levanta um rei, que é Davi, para agora dirigir o povo, reinar sobre o povo. Então, Davi vem entrando, montado numa jumenta, e todo mundo Hosana, Hosana, Hosana ao rei. E quando Jesus entra, e eles começam a ovacionar Jesus, dizendo a mesma coisa: Hosana ao filho de Davi, ao rei, ao nosso Messias. É preciso dizer que o Messias, a visão judaica de Messias é diferente da visão cristã de Messias. O Messias judaico não era alguém espiritual, era um líder político. Aí dá para a gente entender
tudo aquilo que aconteceu ali, você começa a ligar os pontos, né? Era um líder político. Jerusalém, naquele momento, a população achava que eles precisavam de um líder político. Afinal de contas, eles estavam debaixo do jugo romano. E esse jugo veio de muito tempo antes. Veio dos assírios, veio dos babilônios, veio dos romanos. Então é muito tempo subjugado sobre uma outra nação. Mas agora, aquele que não só disse, mas mostrou que era o Filho de Deus, que tem o poder sobre a morte, que ressuscita gente, que cura leproso, que cura cego, que cura surdos e mudos, e curam pessoas, e liberta endemoniados. Agora, esse homem é o Messias. Consegue compreender como o coração das pessoas estava ardendo por essa pessoa, por essa personagem? Jesus é essa personagem. E aí, enquanto a população declarava Jesus como Messias, os líderes religiosos temiam. Por quê? Porque se ele for o Messias de fato, ele vai tomar o nosso poder. Na verdade, eles nem consideravam Jesus como Messias, eles consideravam assim: esse homem vai chegar aqui e vai tomar o nosso poder. E aí nós vamos perder tudo aquilo que temos, a nossa influência e tudo mais. Havia uma tensão também no Império Romano. Por quê? Todo ano Jerusalém se entupia de gente. Lá a população ia lá em cima, aconteciam várias coisas, e havia uma tensão porque alguns anos antes, um grupo, uma família judaica, os Macabeus, se insurgiram contra o Império Romano e fizeram uma revolução. Aí agora a tensão sobre Jesus em relação aos romanos era: será que Jesus não vai fazer o que os Macabeus fizeram? E se ele levantar um exército? Como é que nós vamos lidar com isso? Então, entende, meus irmãos, a tensão toda. Jesus entra como o Messias prometido, ovacionado, aclamado como Messias, todo mundo dizendo para ele, Hosana. O povo esperava essa libertação política, a derrota de Roma e a restauração nacional. Eles queriam um rei guerreiro, mas Jesus era o Cordeiro. Zacarias menciona isso. Interessante é que os líderes religiosos eram quem tinham o acesso à lei, o acesso à palavra de Deus. E será que ninguém lembrou de Zacarias falando que o teu rei entrará nas suas portas, Jerusalém, como montado num jumentinho? Ninguém lembrou disso. Eles estavam tão preocupados com a sua posição política e com o seu poder de influência que ninguém, de fato, lembrou disso. Isso levanta o ódio dos líderes religiosos. Os líderes religiosos odiavam Jesus por quê? Porque antes de ir para Jerusalém, antes desse momento aqui, dessa última semana, Jesus sempre denunciou a hipocrisia dos líderes religiosos, ele expunha a sua justiça própria, ele afirmava a autoridade divina e ele recebia pecadores. Ele comia com pecadores. Que homem é esse? Nós não podemos comer com pecadores. Não é? Eles temiam perder o poder, a influência e o controle religioso. Por isso, conspiraram para matar Jesus. Então, Jesus entra, ele é ovacionado, mas durante aquela semana, acontece, por exemplo, o momento que Jesus entra no templo, no pátio dos gentios. Jesus, com um chicote, vê tudo aquilo que está acontecendo, entra no pátio dos gentios e aí derruba as barracas, e aí quebra, e aí fala contra o comércio que estava tendo ali. Porque as pessoas, olha só como é prático, e como o ser humano quer mudar as coisas para viver nessa praticidade. Deus mandava, a palavra de Deus mandava que você trouxesse um animal para ser sacrificado. Dependendo do seu pecado, você trazia uma rolinha, uma pombinha, ou um cordeiro, ou uma vaca, até uma vaca.
Dependendo do seu pecado, você tinha que trazer uma vaca, um boi. Né? Mas aí, em vez de, na festa, vai estar todo mundo lá. Imagina você, né, entrando em Jerusalém, empurrando, né, puxando uma vaca. As pessoas podiam olhar assim, vou usar a figura do presbítero Henrique. Olhava para o Henrique trazendo, um presbítero Henrique trazendo uma vaca para Jerusalém, aí alguém olhava assim e falava, né, seu Henrique, o senhor pecou muito, porque uma vaca, né? E aí era muito mais prático, em vez de passar essa vergonha, chegar lá no pátio dos gentios e comprar um animal. Jesus vê aquele comércio todo e aí se revolta com aquilo, se indigna com aquilo. Então, aos poucos, aquelas pessoas que ovacionavam Jesus como Messias, como Rei dos Reis, como aquele que ia trazer libertação sobre nós, elas começaram a mudar o seu ponto de vista. Esse homem é um baderneiro, ele está acabando com o meu comércio, ele está acabando com o meu ganha-pão. Né? E aí a tensão continua. No meio de tudo isso, Jesus é preso à noite. Jesus é preso à noite, julgado ilegalmente, espancado e humilhado. Ele foi levado diante do Sinédrio, diante de Herodes, diante de Pilatos. Nenhuma culpa foi encontrada, nós sabemos. Mesmo assim, a multidão escolheu libertar Barrabás. 3 pessoas seriam crucificadas naquele final de semana. 3 pessoas, durante a cerimônia da Páscoa. Um deles era Barrabás, e aí os outros 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, né? Mas a multidão escolhe libertar Barrabás e crucificar Cristo. Né? Eles condenam Jesus, e a condenação foi resultado de um processo religioso e político, como eu disse para vocês, porque eles ficavam jogando, Jesus, e aí o Império Romano, não, mas vocês é que têm a responsabilidade, aí os judeus, não, mas a gente não pode matar, vocês que têm que permitir, e ficou naquele jogo de empurra. Aconteceu então um julgamento religioso, Jesus foi preso e levado primeiro à casa de Anás. Anás era um ex-sacerdote, né? Depois ele foi levado ao sumo sacerdote Caifás, e lá ocorreu uma reunião do Sinédrio. Isso está registrado em Mateus 26. Aconteceu o julgamento durante a noite, na surdina, que era ilegal pela lei judaica. Testemunhas falsas foram apresentadas. Jesus então foi acusado de blasfêmia. Decidiram que ele deveria morrer, mas o julgamento não poderia, mas os judeus não poderiam executar a pena de morte. Então eles levaram Jesus a Pilatos, o governador romano. Aí acontece o julgamento romano, julgamento judaico, julgamento religioso já tinha acontecido. Acontece então o julgamento romano. Jesus vai diante de Pilatos e ele vai para um lugar chamado pretório. Aí é uma curiosidade para você. Algumas pessoas acham que esse pretório é um lugar chamado Fortaleza Antônia. Fortaleza Antônia porque ela foi erigida, essa fortaleza foi edificada por Herodes o Grande. Antes desse Herodes aqui, o Antipas, ele foi edificada por Herodes o Grande, recebeu o nome em homenagem ao imperador Marco Antônio, né? Mas também alguns dizem que foi no Palácio de Herodes. O Palácio de Herodes era a residência real, uma residência real fortificada, construída por Herodes o Grande, do lado oeste de Jerusalém. Era o lugar mais adequado para a hospedagem oficial romana durante as festas judaicas. Ali, nesse pretório, independente se foi na Fortaleza Antônia ou se foi no Palácio de Herodes, Pilatos interrogou Jesus, declarou que não encontrava culpa nenhuma nele, tentou libertá-lo, mas não foi possível. Herodes o interroga. Jesus, ao saber que Jesus era galileu, né,
Pilatos, aqui Jesus estava na mão de Pilatos, enviou Jesus para Herodes. E aí Herodes zomba de Jesus, Herodes não condena Jesus e Herodes devolve Jesus para Pilatos. Percebe o jogo de empurra-empurra? Um vai, outro vem e pega e tal, né? Problemas legais sobre o julgamento, esse julgamento. Ele foi um julgamento que foi feito à noite, que era ilegal, segundo as leis judaicas. As testemunhas foram contraditórias, foram compradas. A condenação aconteceu sem possibilidade de defesa. Jesus foi julgado sumariamente e não teve oportunidade de se defender. Havia uma pressão política e Pilatos declara Jesus inocente e mesmo assim o condena. Jesus foi condenado sem crime algum. O que nós entendemos? Qual é o significado teológico de tudo isso? O julgamento revela rejeição humana do Messias. Aquelas pessoas que estavam ali uma semana antes ovacionaram Jesus como Messias. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Agora dizem que Jesus é um criminoso e precisa ser crucificado, né? Precisa ser condenado. Revela também uma corrupção religiosa, uma injustiça política, mas acima de qualquer coisa, revela o cumprimento de uma profecia dada há quase um século antes, há quase um milênio antes. Isaías, abra sua Bíblia em Isaías 53, 7 e 8. Isaías viveu por volta do ano 700, 800, vamos colocar em um tempo bem amplo, né, antes de Cristo. Isaías capítulo 53, versículos 7 e 8. Olha o que se cumpriu ali naquele momento. O texto de Isaías diz assim: foi ele oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porque foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Cristo foi condenado injustamente para que pecadores fossem justificados justamente. E aí nós vamos agora para o caminho do Gólgota. Jesus então foi açoitado brutalmente, sofreu várias humilhações e flagelações ali. Quando nós falamos de açoite pelos romanos ou do exercício de tortura romana, nós estamos falando de rasgar a pele de alguém, de expor músculos, de causar uma perda de sangue muito grande, porque os chicotes dos romanos eram cheios de metais e lascas de osso e tudo mais. Se você já assistiu aquele filme A Paixão de Cristo, né, aquela cena ali dá para você ter uma noção de como era, né, de como foi. Então, depois de todo aquele flagelo, obrigaram Jesus a carregar a cruz num percurso de mais ou menos 600 a 700 metros. Jesus estava ali no pretório e depois ele foi obrigado a carregar a cruz até o Calvário. Ele não podia ser condenado, morto, crucificado, dentro dos muros de Jerusalém. Por isso ele sai dos muros de Jerusalém, caminha de 600 a 700 metros pelas ruas estreitas de Jerusalém, e sangrando, enfraquecido, caiu várias vezes, sofrendo várias humilhações, ele chega ao Gólgota. Naquele caminho, naquele meio tempo, alguém foi escalado para ajudar Jesus, Simão Cirineu, Jesus caindo. Imagina você carregando aquela madeira pesada, ou seja, sendo o patíbulo, que alguns dizem que Jesus carregou só aquela parte horizontal da cruz, né, que chama patíbulo, ou a cruz inteira, não importa o que seja, aquilo era muito pesado. Para alguém que já tinha sofrido tanto, já tinha perdido o sangue, foi humilhado e foi torturado a noite inteira, né? Ele caiu várias vezes, Simão Cirineu o ajuda, o fato é que ele chega lá, e aí foi nesse cenário que Jesus pronunciou o que eu queria falar com vocês hoje, as 7 palavras da cruz.
Jesus antes, momentos antes nas 6 últimas horas de sua vida, né? de sua vida antes da ressurreição, né? antes de morrer na sexta-feira crucificado, ele disse 7 frases. E aí nós conhecemos como 7 palavras da cruz, nós resumimos essas 7 frases como 7 palavras. E eu queria compartilhar isso com vocês hoje. A primeira palavra, abra sua Bíblia lá em Lucas, ou veja aqui na projeção em Lucas, Lucas 23, 33 e 34. A primeira palavra da cruz foi perdão. Perdão. O texto de Lucas diz assim, Lucas 23, 33 e 34. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Jesus começou perdoando, meus queridos. Ele passou toda aquela noite naquela humilhação brutal, sem precedentes. E foi pregado na cruz. Imagina um cravo no punho direito, no punho esquerdo, no punho direito, cravos nos pés, coroas de espinhos. Jesus, sendo Deus, e de fato é Deus, ele podia muito bem nem passar por aquilo. Jesus podia muito bem levantar daquele lugar e exercer juízo sobre todo mundo e ir embora, ir para casa, pegar sua imã, pegar Maria e ir embora para casa. Mas ele não fez isso. A primeira coisa, a primeira frase de Jesus, a primeira palavra de Jesus, a primeira declaração de Jesus foi dispensar perdão sobre as pessoas. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não amaldiçoa, não condena, não se defende, ele intercede. Ele intercede. Deus, perdoa, eles não sabem de nada que estão fazendo. Os perdoe. Aqui nós vemos graça e misericórdia e amor sendo manifestado numa situação totalmente desvantajosa, talvez eu e você por muito menos praguejamos ou desejamos que alguém seja punido. Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Cristo morreu perdoando os pecadores. A segunda palavra da cruz é a palavra salvação. Desça um pouco aí, Lucas 23, lá no versículo 43. Lá no versículo 43, eu disse para vocês que 3 pessoas foram crucificadas durante a festa da Páscoa. Jesus está do lado de 2 pessoas. Jesus no centro, uma à esquerda e uma à direita. E nós conhecemos o diálogo que acontece ali. Um daqueles ladrões, um daqueles condenados, amaldiçoa Jesus. Jesus, você é o Messias. Nos tire daqui, vamos embora, desça da cruz, salve a você e salve a nós mesmos. O outro disse, né? O outro, agindo o contrário, disse para ele, você não entende que nós somos condenados porque merecemos a condenação? Esse que está aqui não mereceu condenação nenhuma, ele é inocente. Por conta daquilo, aquele homem disse, Pai, perdoa. Não, aquele homem disse, Senhor, quando o Senhor entrar no teu reino, lembra-se de mim. E olha a resposta de Jesus para ele. Jesus sempre se importando com o outro. Jesus sempre se importando com o outro disse, em verdade eu te digo, versículo 43 de Lucas 23, hoje estarás comigo no paraíso. Esse é mais um atestado inequívoco de graça, da manifestação da graça de Deus. Aquele homem foi condenado justamente, nós não sabemos pelo que ele foi condenado, nós sabemos que ele foi condenado por algum crime.
O inocente que estava ali era Jesus, que estava no meio deles. Estava no meio deles. Mas eles foram condenados porque, de fato, eram criminosos. Aquele criminoso fez, sei lá, praticou crimes uma vida inteira, um tempo todo, até ser condenado à crucificação. E aí ele clama pela misericórdia de Deus, e Jesus diz para ele: hoje você estará comigo no paraíso. Aquele homem não foi batizado, ele não teve uma conversão, ele não levantou a mão aceitando Jesus, ele simplesmente foi ao Senhor e pediu a Deus: Senhor Jesus, lembra de mim quando você entrar no teu reino. E a resposta de Jesus para ele foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. A salvação, meus queridos, e o estar na presença de Deus, e usufruir da presença eterna de Deus, ela acontece automaticamente quando você morre, quando o Senhor Jesus te chama. Aquele homem não precisou esperar a segunda vinda de Cristo para ele usufruir da presença eterna de Deus. Não precisou, porque Jesus disse para ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. Ou seja, hoje você vai usufruir de todas as bênçãos da eternidade para os redimidos. Essa foi a segunda palavra da cruz. A salvação é pela graça, meus queridos. Não vem de nós, é dom de Deus. Esse ladrão, essa pessoa aqui que ouviu isso de Jesus, é a maior testemunha disso. A terceira palavra da cruz é a palavra amor. João 19, 26 e 27 diz assim, aqui, imagina comigo, está muita gente vendo a crucificação. A crucificação era um espetáculo. Era um espetáculo horroroso, mas era um espetáculo. O Império Romano fazia aquilo para colocar medo nas pessoas. Se você não me obedecer, vai acontecer comigo o que está acontecendo, vai acontecer com você o que está acontecendo com essa pessoa aqui, ela está sendo crucificada. E a crucificação não era uma morte rápida, não era uma decapitação, por exemplo. A crucificação demorava horas. Se o condenado fosse alguém que tivesse muita resistência, demorava dias, aquela pessoa ficava pendurada ali por dias, até morrer de fato. Mas, no meio de todas aquelas pessoas ali, duas pessoas chamaram a atenção de Jesus: Maria e João. Olha o que o texto de João diz: vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, Jesus disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Mesmo sofrendo, mesmo passando por tudo aquilo, Jesus teve condições de olhar para sua mãe e dizer para João: João, cuida dela. Cuida dela. Jesus não pensou apenas em si mesmo, na sua própria dor, no seu próprio sofrimento. Jesus teve de olhar para sua mãe, meus queridos. Por isso, amor, palavra de amor, a cruz revela amor na prática, não só um amor redentor, redentivo, mas um amor na prática ali, João, como se Jesus estivesse dizendo para João: João, a minha mãe vai ficar sozinha. José já tinha morrido, José não aparece no texto bíblico, só no início da história de Jesus. Quem que vai cuidar de uma mulher viúva? Quem vai cuidar de uma viúva agora? Então Jesus, amando a sua mãe, amando Maria, disse para João: João, cuida dela. Maria, assuma João como seu filho. João, assuma Maria como a sua mãe. Né? Isso demonstra amor na prática, meus queridos. Por isso que a terceira palavra da cruz é a palavra amor. A quarta palavra é a mais dolorosa de todas. A quarta palavra da cruz é a palavra abandono. Vá lá comigo em Mateus 27, 45
e 46. Por que Jesus morreu na cruz? Uma pergunta retórica para você. Por que antes da fundação do mundo, Deus decretou a morte de Cristo? Isso aconteceu antes da fundação do mundo. Assim como antes da fundação do mundo, ele te elegeu nele. Ele te elegeu nele, Efésios 1:4, que é o texto, talvez o texto que todo presbiteriano sabe de cor, salteado para cima, de cima para baixo, de baixo para cima. Nenhum ser humano, por mais bonzinho, certinho, bonitinho que seja, poderia pagar a sua pena. Poderia, de fato, cumprir a penalidade que estava sobre ele desde a desobediência de Adão. Então, como é que nós vamos... Aí, vamos pensar numa coisa aqui que é totalmente viagem da minha cabeça, mas imagina o Pai, o Filho e o Espírito Santo conversando, e aí eles conversando, mas e aí, como é que... E agora? Adão pecou, mas a gente sabia que Adão ia pecar. Sim, a gente sabia, mas o que a gente vai fazer? Não, a gente vai fazer o que eu já decretei, o Pai dizendo, né? Gente, por favor, isso não está na Bíblia, isso não está em lugar nenhum, isso é uma história, tá bom? É preciso dizer isso, né? Hoje a gente tem que dizer o óbvio. Mas, como é que nós vamos fechar essa conta? Adão desobedeceu, ele quis ser igual a nós. Uai, ele tem que ser condenado, ele é o culpado. Só que agora ele é pecador, ele agora é distorcido, ele não pode oferecer um sacrifício perfeito. Como é que nós vamos fazer isso? Jesus. Alguém vai ter que... Quem é o ser perfeito, o único perfeito que existe? Deus, o próprio Deus. E aí, na economia da Trindade, a segunda pessoa da Trindade foi enviada, foi escolhida, né? Eu estou usando vários termos aqui para que você entenda. A segunda pessoa da Trindade, sendo Deus, porque só Deus podia pagar a conta pelo pecado, porque ele era o único ser, de fato, que tinha autoridade para isso, que tinha legitimidade para isso. Só que Deus não era culpado. Deus não era culpado, nunca foi culpado de nada. Como que nós vamos fechar essa conta? Ué, a segunda pessoa da Trindade vai ter que se fazer homem, se tornar homem. E aí, se tornando homem, vai ter sobre ela toda a condenação do pecado. Toda a condenação do pecado. Por isso que João Batista, no início do ministério de Jesus, olha para Jesus e diz: olha lá o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, meu querido, chegou a hora desse Cordeiro de Deus de fato verter o seu sangue. E aí, como vai fazer? O Pai vai ter pena, o Deus Pai vai ter pena do Deus Filho agora? Ele não pode ter pena do Deus Filho. Deus Pai vai interceder, mandar, sei lá, uma legião de anjos, alguém para interferir naquilo ali, para que o filho dele desça da cruz e não sofra. Não pode acontecer isso. Por isso, Mateus 27, 45 e 46 diz assim: desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani, o que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, Deus é pleno em amor. Deus é pleno em bondade, Deus é pleno em graça. Mas como assim esse Deus pleno em amor, pleno em bondade, pleno em graça, abandonou seu próprio filho na cruz? Jesus precisava ser abandonado. Por quê? Porque ele ia sofrer sozinho. Ele ia pagar por tudo aquilo sozinho. Não tinha ninguém que podia fazer aquilo. Por isso,
ele se sentiu abandonado, mas ele não só se sentiu abandonado e perguntou: por que você me abandonou, Senhor? Por que você me desamparou? Porque de fato quem estava morrendo naquela cruz não era o Pai, não era o Espírito Santo, era o Filho, representando você e eu. Entende a seriedade disso? Se Jesus não morresse ali sozinho, você e eu precisaríamos ficar sacrificando animal todo dia, toda hora, e não adiantaria em nada. A nossa redenção não é garantida por sangue de touros ou de qualquer outro animal, meus queridos, você sabe disso. Hebreus menciona isso, e a palavra está cheia disso. Aqui está o centro da cruz. Jesus sofre um abandono judicial, a ira divina e a substituição penal. Jesus está dizendo: eu assumi a culpa, eu assumi a condenação, agora chegou a hora de eu enfrentá-la. Lembra quando Jesus, lá no Getsêmani, antes da crucificação, chorou e pediu a Deus: Deus, passa, Pai, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade. Ali Jesus, homem, dizendo: Deus, é algo grande demais, é um sofrimento imenso demais, mas se eu preciso passar por ele, e de fato eu sou o único que pode passar por ele, então eu vou passar. E ele foi abandonado por Deus, pelo Deus Pai. Ele carregou o nosso pecado, foi abandonado para que você e eu nunca mais nos sentíssemos sozinhos. No dia que você se sentir sozinho, meu querido, a primeira coisa que você tem que fazer é dizer para você mesmo: o meu pensamento não sou eu. Se você está pensando que você está sozinho, Deus nunca, vou dizer de novo, Deus nunca vai deixar um filho dele sozinho. Sabe por quê? Porque o filho mais velho dessa família de Deus, que é Jesus, o primeiro filho, o legítimo, foi abandonado e cumpriu o peso do pecado, cumpriu a condenação por nós. Agora, lembra do escrito de dívida lá de Filipenses? Por conta do abandono de Cristo, ninguém pode acusar você, meu querido, porque a conta que era sobre nós foi cravada na cruz. Lembra o pastor Heber vindo aqui falando sobre isso no aniversário da igreja? Foi cravada aqui, ó. Aqui. Jesus foi abandonado e colocado sozinho lá, para que nós nunca mais nos sentíssemos sozinhos. A quinta palavra da cruz é a palavra humildade. João 19, 28 diz assim: depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Quando Jesus disse tenho sede, ele está mostrando que ele é humano. Claro que ele não é só humano. Deus estava sendo crucificado. Deus Filho estava sendo crucificado. Só que Deus Filho é 100% Deus e 100% homem. E aí, como homem, até para cumprir a Escritura, porque a Escritura disse que eles iam dar vinagre para Jesus. E nada deveria ser deixado para trás. Se a Escritura diz que eles iriam condená-lo e dar vinagre para ele, Jesus precisaria fazer aquilo, e eles iriam dar vinagre para Jesus, como de fato deram. Jesus diz: tenho sede. Tenho sede. Aquela sede poderia reunir dor, cansaço, um monte de coisas. Tenho sede. Jesus demonstrando ali a sua humanidade. Ele sentiu dor, sentiu sede, sentiu fraqueza, demonstrou a sua humanidade. Esta é a quinta palavra da cruz. Nossa, pastor, mas até agora você só falou sofrimento, só falou coisas pesadas.
Só falou coisas que, nosso coração fica triste, fica para baixo. Aí vem a sexta palavra da cruz, João 19:30, abra lá comigo, João 19:30. A sexta palavra da cruz é a palavra vitória. Vitória, meu querido. João 19:30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Alguém pode perguntar assim, mas como assim? Nesse cenário todo, como que alguém pode ser vitorioso nesse cenário todo? Sendo humilhado, sendo cuspido, sofrendo tortura uma noite inteira, carregando a cruz, morrendo de forma, um inocente morrendo. Como que isso é uma vitória, pastor? Como que isso é uma vitória? Sabe por que a sexta palavra da cruz é vitória, quando Jesus falou está consumado? Porque Jesus disse está consumado, Jesus não disse eu desisto. Seria uma derrota, meus queridos, se Jesus tivesse dito eu desisto. Jesus não disse eu desisto, ele disse está consumado, está terminado, está acabado, então eu sou vitorioso. Sabe por quê? Sabe por que Jesus é vitorioso, meu querido? Porque ele cumpriu o seu propósito. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo cumpriu o seu propósito. Está consumado, Senhor. Está consumado, Igreja Presbiteriana Beré. Está consumado, raça humana, está consumado. Está consumado. Aquele brado não significava derrota, pelo contrário, era um brado, e eu acho que nem era um brado, porque imagina o sofrimento de Jesus ali, ele deve ter dito aquilo tão baixinho, porque ele não conseguiria nem respirar, mas ele disse, está consumado, a obra foi concluída, a dívida foi paga, a redenção foi realizada, a cruz não foi um fracasso, a cruz é um triunfo, meu querido. A cruz é um triunfo. O Cordeiro de Deus cumpriu o seu propósito. E aí vem a sétima palavra da cruz, Lucas 23:46. Já era quase hora sexta, já era quase meio-dia. Jesus estava ali há quase 6 horas naquele sofrimento. Escureceu-se o sol e houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. Então, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário, e então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. Ali, finalmente, Jesus morreu. Não aguentou mais, morreu. Mas ele só morreu quando tinha feito tudo o que precisava fazer. Está consumado, agora não há mais nada o que fazer. Então, Senhor, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Jesus não foi uma vítima, meu querido. Nós sabemos disso. Lá em João 10, o apóstolo João menciona isso. Quando Jesus fala, ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Sou eu que entrego a vida. Jesus não foi martirizado como Estevão foi, como os outros discípulos, apóstolos foram, como tanta gente ao longo da história foi. Jesus não foi um mártir, meu querido. Ele não foi, não foi pego de surpresa em nada daquilo. Ele se entregou. Ele se entregou. E naquele momento ele se entrega ao Pai. E aí, a história toda não acaba aqui nas 7 palavras da cruz. A história não termina na cruz, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E aí foi o que nós vimos hoje de manhã. A pedra foi removida, o túmulo ficou vazio, a morte foi vencida. Depois daquele dia, Jesus entrega o seu Espírito a Deus.
acontece tudo aquilo, ele é colocado num túmulo, como diz as Escrituras que ele era colocado, passa-se o sabá, o sábado, que as pessoas não podiam fazer nada, o judeu não fazia nada, e aí vai Maria Madalena e as outras Marias lá no túmulo, e não acha túmulo, acha pedra, acha o lençol de linho, mas não acha Jesus, meus queridos, porque a pedra foi removida, o túmulo ficou vazio e a morte foi vencida. E em tudo isso, mesmo que todo ano a gente pense nisso e a gente saiba disso. E hoje talvez foi um dia de alegria para você, porque você comeu seu ovo de Páscoa, e não há problema nisso, coma chocolate, só cuidado com a sua glicemia para não aumentar muito. Coma seu ovo de... Talvez você já comeu, com certeza você já comeu seu ovo de Páscoa, já se alegrou na família, mas talvez você esqueceu de mencionar que a sua maior alegria não é a doçura vinda do chocolate, meu querido, e você sabe disso. Até porque o coelho nem bota ovo. Hoje de manhã lá em casa eu falei, conversando com a Malu, eu falei para ela, uai coração, mas como assim coelho bota ovo? O único mamífero que bota ovo é o ornitorrinco. Não tem outro mamífero que bota ovo. Meu querido, a ressurreição, para que acontecesse, passou por todo esse ato cruento, horrível de Jesus, mas ele ressuscitou. A morte não pôde contê-lo. E aí, algumas aplicações para nós. Em primeiro lugar, a cruz mostra a gravidade do pecado. Você já se perguntou por que Deus fez tudo isso? Porque ele simplesmente lá do seu lugar onde ele está, né? Na verdade, ele não está no lugar, porque ele não habita no espaço, ele está fora do espaço. Deus não é limitado pelo espaço, pelo tempo, pela matéria, por nada. Lá de onde ele está, no seu alto e sublime trono, por que Deus simplesmente não falou assim, ó, seres humanos, vocês estão perdoados? Jesus não precisaria passar por nada disso. Todos aqueles antes disso, né? Imagina quantos animais foram sacrificados, simbolizando o sacrifício de Cristo. Quantos cordeiros, quantos bois, quantos pombinhos, quantos foram sacrificados ao longo de toda essa história, ao longo de 6.000 anos de história, meu querido. Quantos deles foram sacrificados para que um dia o Cordeiro de Deus finalmente fosse sacrificado? Não seria muito mais fácil se Deus dissesse, ó, vocês estão perdoados. Estão perdoados. Só que era preciso de algo mais. Porque o seu pecado e o meu pecado é tão agressivo que uma simples palavra não é suficiente. O nosso pecado é tão agressivo que ele cobra uma vida, meu querido. Ele cobra o derramamento do sangue de alguém. Por isso, a cruz mostra como o nosso pecado foi grave. Grave. Não foi necessário pouco, muito pelo contrário, não foi necessário que o Filho de Deus, o próprio Deus, a segunda pessoa da Trindade, morresse. Isso mostra que isso é muito sério. É muito sério. Em segundo lugar, a cruz revela a grandeza do amor. Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu amor, o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus não morreu por pessoas bonzinhas, boazinhas. Jesus não morreu porque alguém, por esse aqui eu até morro.
Não é assim que nós nos entregamos para certas causas, meus queridos? Você se entrega por uma causa porque você julga que aquela causa é uma causa nobre. A morte de Jesus não foi nada, não foi por uma causa nobre. Ah, sim, foi pelo perdão dos pecados, mas o estímulo, vamos colocar aqui um sentimento em Deus, né? O estímulo de Deus, o estímulo de Jesus para morrer por nós, não foi assim, ai, aquele povo é tão bonzinho, vou morrer por eles. O estímulo de Jesus foi, aquele povo é tão mau, aquele povo é tão depravado, é tão longe daquilo que eu estabeleço como bom, como puro, como reto. Por isso eu vou morrer por eles. Por isso eu vou morrer por eles. E isso demonstra a grandeza do sacrifício de Cristo, porque a cruz revela a grandeza do amor de Deus. A cruz oferece o perdão hoje. Hoje. Jesus morreu uma vez, há 2000 e poucos anos atrás. Mas esse ato é tão poderoso e é tão maravilhoso que ele ecoa por toda a eternidade, meus queridos. Toda a eternidade. O que nós fazemos também ecoa por toda a eternidade, mas não chega aos pés daquilo que Jesus fez por nós, porque o sacrifício do Cordeiro de Deus que foi feito há 2000 e tantos anos atrás, nos alcança, nos alcança. Ele oferece perdão hoje. Assim como o ladrão da cruz ouviu de Jesus, hoje você vai estar comigo no paraíso. Cada pessoa que se rende a Cristo também ouve isso de Jesus. A cruz, diante de tudo isso, ela exige uma resposta. Não há neutralidade. Na verdade, não há neutralidade em nada. E principalmente na cruz. Em tudo isso que nós vimos aqui. Em tudo isso que nós vamos participar daqui a pouco, que é a mesa do Senhor. Toda essa minha fala aqui durante esse tempo todo da minha mensagem, ela é traduzida na ceia do Senhor, na mesa do Senhor, meu querido. Ela exige de nós uma resposta. Ou nós confiamos em Cristo e nos rendemos a Ele, ou nós continuamos condenados. E aí eu vou, já que de vez em quando eu cito música, vou citar uma música do Cats Barneia, nossa, uma banda antiga pra caramba. Eles têm uma música que diz assim, Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Quem é roqueiro das antigas? Vilmar, conhece essa música, Vilmar? Cristo ou Barrabás? Cristo ou Barrabás? Quem que você escolhe hoje, Cristo ou Barrabás? Essa é a escolha que a gente precisa fazer, meu querido. Essa é a escolha que a gente precisa fazer. Essa é a resposta que a gente tem que dar. Se você escolhe Barrabás, abrace Barrabás e vá com Barrabás para o inferno. Agora, se você escolhe Cristo, abrace Cristo e tenha vida eterna. Vamos orar. Senhor Deus, nós nos colocamos na Tua presença neste momento, nós nos emocionamos, nosso coração salta de alegria. Por um lado, nós ficamos horrorizados por tanto sofrimento, por tanta dor, horrorizados pelo nosso pecado, porque nada disso é simples, Senhor. O Senhor Jesus assumiu a nossa morte, para que nós tivéssemos a sua vida, Senhor. Isso não é simples. E o que move o nosso coração é que isso foi planejado na eternidade, foi decretado antes da fundação do mundo, e não dá nem para entender tudo isso. Mas nós entendemos que o Senhor nos ama, e nos ama de forma incondicional. Isso nos faz entender que o amor do Senhor por nós levou à morte de Cristo e também levou à manifestação do seu poder pleno quando ele vence a morte,
vence o diabo, vence o inferno, vence tudo aquilo que poderia nos afastar do Senhor e nos coloca na tua presença, Senhor. E hoje nós podemos usufruir da tua vida, da tua vida. O nosso coração é grato por isso. Que essa gratidão sempre esteja em nós e que nós sempre sejamos incomodados com tudo isso. E que a nossa resposta sempre seja: eu quero o Senhor, eu quero Jesus. Que a nossa resposta sempre seja essa: querer o Senhor, estar na tua presença, buscar a tua vontade. E aí eu digo e confesso que nós não conseguimos, Senhor, por nós mesmos nós não conseguimos. Por isso que nós precisamos da atuação poderosa, graciosa do Senhor. Por isso nós precisamos da tua vida manifestada em nós através do agir poderoso, gracioso, misericordioso do Espírito Santo em nós, para que de fato nós continuemos e estejamos na tua presença, vivendo a tua vida, renunciando, tomando a nossa cruz, e é uma cruz que não tem nada a ver com a cruz do Senhor, mas que nós estejamos diante de Ti, renunciando tudo aquilo que desagrada ao Senhor, que não faz parte da Tua vontade, e de fato assumindo a nossa posição como filhos do Senhor, como herdeiros do Senhor, que nós antes éramos inimigos, como diz a Tua palavra, e hoje nós somos herdeiros do Senhor, co-herdeiros com Cristo. Oh, Senhor, tudo isso nos enche de alegria. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.